Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena e hoje eu estou aqui dando continuidade ao assunto escoliose, falando sobre a atuação da fisioterapia nas escolioses. Tá? Então, cada videoaula a gente falou um pouquinho sobre essa atuação da fisioterapia, né, de forma mais sucinta, mas hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais a atuação da fisioterapia nas escolioses. Então, primeiro, o fisioterapeuta tem que se atentar a uma avaliação criteriosa. Então, a avaliação física, a avaliação postural tem que ser criteriosa, detalhada, tá? Ficha de avaliação é realmente longa, é extensa, porque a gente precisa mensurar todos os detalhes para poder fazer comparativos depois, tá? Então, realizar uma avaliação física com uma anamnese bem detalhada, ver desde onde começou essa escoliose, essa história, né, quando o paciente percebeu pela primeira vez, depois fazer uma avaliação postural detalhada. Depois disso, nós vamos identificar essa escoliose. Então, a identificação da escoliose é o segundo passo. Então, nós vamos identificar o tipo dessa escoliose e, dependendo do caso, indicar ou trabalhar em parceria com outros profissionais, por exemplo, com médicos ortopedistas, né? E profissionais até da educação física que podem estar auxiliando com a atividade física. Lembrando que o paciente que tem a escoliose, ele precisa de exercícios corretivos da fisioterapia, tratamento da fisioterapia, mas ele precisa também de atividade física. E essa atividade física é importante que seja uma atividade física correta, dentro do que esse paciente precisa e pode fazer, tá bom? Então, essa comunicação interprofissional entre médicos, ortopedistas e profissionais da educação física é muito importante. A atenção na postura, nós vamos ter que ensinar o paciente a ter atenção na própria postura, a corrigir posições, por exemplo, no trabalho, ou se ele é estudante quando ele está estudando, adaptação da mesa, da cadeira, da altura, e não é só específico aquela adaptação ergonômica tradicional para o trabalhador ou para a dona de casa, não é só essa adaptação que a gente precisa fazer da linha dos olhos, né, na frente do computador, a posição dos braços. Não só essa adaptação básica, mas uma adaptação específica para cada escoliose. Então, cada paciente apresenta uma curva para uma direção, uma complexidade daquela curva, uma individualidade. Então, nós precisamos analisar cada caso e adaptar. Porque muitas vezes eu vou precisar colocar um calço embaixo do quadril, né, uma plaquinha para poder harmonizar um lado com o outro dessa escoliose. Muitas vezes eu vou precisar levantar um lado do braço para manter estabilizada a curva torácica do outro lado. Então, tudo isso são detalhes que o fisioterapeuta tem que saber para orientar, tá? Para isso, não basta a gente ter só o conhecimento básico da escoliose que a gente adquiriu lá da faculdade. Precisamos ter cursos mais específicos, formações, aprimoramentos para conseguir fazer essa adaptação para o nosso paciente, essa orientação da forma mais correta e mais individualizada possível, tá? Então, essa atenção à postura é para o paciente ao trabalhar, ao paciente ao estudar, ao dormir, né, ao se levantar da cadeira, ao se levantar da cama. E lembrando que não são aquelas orientações básicas do dia a dia que a gente passa como prevenção para todos os pacientes. Não, são orientações específicas para a escoliose, ok? Alongamentos gerais. Nós vamos passar exercícios de alongamentos gerais, tanto para o paciente realizar em casa, tá? Quanto dentro do seu consultório, do seu estúdio, realizar exercícios de alongamentos que favoreçam a cadeia muscular mais encurtada ou mais retraída, dependendo do caso dessa escoliose. Então, lembra que primeiro a gente fez uma avaliação para verificar e aí nós encontramos ali todos os principais pontos dessa escoliose e vamos encontrar os músculos mais encurtados, as cadeias musculares mais importantes para esse paciente. E vamos trabalhar esses alongamentos, tá bom? Fortalecimento dos músculos estabilizadores. Então, esquece aquela história que nós aprendemos um dia na vida lá atrás, que eu vou fortalecer o lado convexo e alongar o lado côncavo, tá? Esquece isso, que isso daí é ultrapassado. O que nós temos que fazer é estabilizar fortalecer músculos estabilizadores para estabilizar essa escoliose, tá? Para melhorar e estabilizar.
Então, fortalecimento de músculos abdominais, por exemplo, tá? E outros grupos musculares são importantes para manter uma melhor estabilização do tronco. Mas não é fortalecer o lado convexo e nem alongar o lado côncavo. Quando a gente falou em alongamento, são alongamento de cadeias musculares encurtadas referente àquele paciente, ok? Então, tudo é individualizado. Exercícios bilaterais, que são exercícios que nós vamos realizar dos dois lados, tá? Principalmente nas fases iniciais de prescrição de exercício. Posso realizar esses exercícios dentro do consultório, dentro do estúdio, e onde eu vou estar fazendo de forma mais assistida, acompanhando o meu paciente, dando as direções corretas para posicionar e reposicionar cada curva, ok? Então é importante esses exercícios de forma assistida, onde o fisioterapeuta intervém com a mão, auxiliando e com comando verbal também direcionando a curva para a posição correta. Então, isso também é baseado em individualidade, em cada paciente, tá bom? Só que esses exercícios bilaterais, alguns eu posso passar para o paciente realizar em casa, após ele já ter adquirido essa consciência corporal. Trabalhos assimétricos nós vamos fazer, né? Contrário à posição da curva, para fazer essa correção. Isso já é no segundo momento, depois que o paciente já ganhou um pouco mais de flexibilidade nessa curva, já ganhou um pouco mais de alongamento das cadeias musculares, já tem um pouco mais de consciência corporal que ele ganhou nos exercícios bilaterais, e agora nós vamos trabalhar com os exercícios assimétricos, tá? E esses trabalhos assimétricos é com o objetivo de fazer uma inversão da curva, a posição contrária que a curva faz. Então, a lateroflexão, por exemplo, ou a derrotação daquela curva é feita durante os exercícios. São exercícios baseados em evidências científicas, exercícios específicos para a escoliose, ok? Exercícios proprioceptivos também. É muito importante trabalhar o desafio de equilíbrio, propriocepção, para dar proprioceptividade nessa postura, para que o paciente busque dentro de próprios receptores, né, articulares, reajustar a posição das curvas. É importante isso, trabalhando contração da gravidade, tá? E as orientações que nós vamos passar para o paciente fazer em casa também é outro fator importante, ok? Passar exercícios e responsabilidades para o paciente em casa, a posição para ele dormir, a posição para ele trabalhar, ergometricamente, especificamente para a escoliose, e também exercícios direcionados para cada curva e para cada caso. E reavaliações periódicas é muito importante, eu recomendo pelo menos a cada 10 ou 12 sessões no máximo, a gente está fazendo a reavaliação desse paciente, acompanhando o passo a passo dessa progressão desse paciente, ok? Ou fazer uma reavaliação periódica de pelo menos a cada 2 meses, como o fisioterapeuta achar mais importante dentro de se analisar a idade óssea desse paciente, a maturidade óssea, a idade desse paciente, a progressão, os riscos de progressão dessa curva. Então, tudo isso tem que ser analisado para saber se essa avaliação é com uma frequência maior ou uma frequência menor, ok? Então, hoje nós falamos sobre a atuação da fisioterapia nas escolioses, a importância da fisioterapia para a evolução desse paciente, para evitar possíveis procedimentos cirúrgicos não necessários, que a gente sabe que muitos são feitos sem necessidade, e onde nós podemos intervir, ajudar, auxiliar, melhorar a qualidade de vida do nosso paciente de uma forma muito mais eficaz. Então, até breve, um abraço a todos.